Vamos à palavra de Deus? Neemias, capítulo de número 6 e o verso de número 3. Neemias, capítulo de número 6 e o verso de número 3. Dá só uma melhoradinha no meu retorno aqui para mim, por gentileza. 6:3 de Neemias, tá? Tá aqui na tela, se você quiser acompanhar aqui também, tá? Diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Estou fazendo uma grande obra. Só o verso de número 3, por favor. Muito bem. Eu quero ministrar uma palavra aqui nesse último domingo, que tem a ver com todos nós. E o tema da minha palavra é o seguinte: cuidado com as distrações. Você sabia que distração é um negócio muito perigoso, sim ou não? Eu já vi gente perdendo o voo porque estava nas redes sociais. Perdeu o horário do voo porque estava lá passando nas redes sociais e perdeu o voo. Qual é, o contrário da distração? É o foco. A gente precisa estar focado naquilo que a gente quer. Você conhece alguém que veio para essa terra com um foco e se distraiu com outras coisas? E perdeu o foco? Perdeu família, perdeu saúde, perdeu tudo. Por quê? Porque perdeu o foco também. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as distrações. Então, na minha introdução, eu quero dizer para você o seguinte: que Neemias, que é o tema aqui dessa história, ele foi chamado por Deus para realizar uma obra que era reconstruir os muros da cidade dos seus pais, os muros da cidade de Jerusalém que estavam destruídos. Ele foi para lá para poder reconstruir os muros. Só que enquanto ele trabalhava, presta atenção, ele foi para quê? Diga comigo, reconstruir os muros. Foi para reconstruir os muros. E enquanto ele estava reconstruindo os muros, apareceu um monte de coisa para tirar o foco dele da reconstrução. Ele enfrentou oposição, ele recebeu convites, ele recebeu ameaças, mentiram contra ele, tentaram intimidar Neemias para que ele perdesse o foco na reconstrução daquele muro. Guarde o que eu vou dizer aqui para você, querido. A principal estratégia do inimigo não é apenas parar você, é te distrair naquilo que você está fazendo. O inimigo não quer só te parar. Ele não queria só que Neemias parasse a reconstrução. Ele queria ir distraindo Neemias para que Neemias perdesse o foco. E hoje em dia, as distrações continuam sendo uma das maiores armas que o inimigo tem usado para destruir propósitos de Deus. Deus tem um propósito para você aqui nessa terra. 2 améns. Vou repetir. Deus tem um propósito para você aqui nessa terra. Cuidado com as distrações. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você e falar assim: toma cuidado com as distrações, vizinho. Toma cuidado com as distrações. Por quê? Porque para todo mundo que tem um propósito, o inimigo vai chegar com uma proposta para te distrair, para fazer você perder o foco. Quem aqui, quando veio do Brasil, fez até voto: Senhor, quando eu chegar lá naquela terra, eu vou te servir, eu vou estar na igreja, eu vou ser um obreiro, uma obreira. Quem aqui já não saiu de lá, fez voto, fez campanha, subiu no monte, aí chegou aqui? Esses dias eu estava conversando com o rapaz, que quando chegou aqui, ele virou para mim e falou assim: pastor, por que as pessoas às vezes faltam tanto nos cultos? O pessoal não é focado, né? No Brasil, a gente vai para o culto, está no culto de manhã, está no culto à noite, está no culto no meio da semana. Aí a pessoa chega aqui, parece que dá uma relaxada. E ele fez esse comentário comigo e hoje ele está fazendo isso. Aí eu falei com ele: eu tinha que ter te gravado para eu te mandar o conselho que você está precisando dar para você mesmo. Sabe, querido, às vezes a gente perde o foco por bobeira. Você já viu, você já assistiu nas Olimpíadas aquelas corridas de 100 metros? O foco dos corredores. Às vezes está num estádio, pastor Val, o estádio está lotado. O estádio está lotado, está todo mundo gritando. Eles nem olham para o lado. Você já viu algum corredor fazendo uma corrida de 100 metros, de 200 metros, ele no meio da corrida ficar assim para o pessoal? Distraído com quem está gritando? Não, o foco dele é aonde? Na linha de chegada. Diga comigo, na linha de chegada.
Eu tenho um alvo, eu preciso chegar ali e eu preciso ser o mais rápido. Então o que eles fazem? Eles focam na linha de chegada e só comemoram depois que chega. Há uns 2 ou 3 anos atrás, se não me engano, eu tive a oportunidade de fazer 4 São Silvestres quando eu estava em São Paulo. E numa dessas São Silvestres, né, tem os corredores de elite que saem primeiro. Entendeu? Porque quando eu saía, eles já estavam chegando já. De tão rápido. Aí aqueles, né, os corredores, e teve uma dessas aí, que um corredor chegando, daqui assim na parede. A linha de chegada, ele ia chegar em primeiro lugar. Aí ele levantou os braços para comemorar e deu uma relaxada na corrida. Sabe o que aconteceu? O cara que estava em segundo lugar, passou ele. E ele perdeu e ficou em segundo lugar. Por quê? Porque se distraiu. Quantas vezes as distrações estão fazendo isso com a gente também? Está nos impedindo de alcançar coisas que Deus tem para a gente, amados. Deus tem um projeto para a sua vida. Não se distraia com nada. E eu quero colocar algumas lições aqui que eu aprendo com a vida de Neemias para nós vencermos a distração. E eu vou pedir a sua atenção. Diga para alguém que está do seu lado, não se distraia com nada. Diga aí para alguém. Eu estou pregando sobre distração e a pessoa vai e entra para ver o negócio no Facebook. Não se distraia. Primeiro lugar, distrações surgem quando você estiver avançando no seu propósito. Preste atenção nisso. Distrações surgem quando você estiver avançando no seu propósito. Sempre que você estiver fazendo a coisa certa, o inimigo vai virar com uma distração para você. Neemias capítulo 6, o verso 1 e o verso 2, eu sintetizo. Sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, que eu tinha edificado o muro, enviaram-me mensageiros. O que aconteceu aqui? Enquanto Neemias estava trabalhando e produzindo e concluindo a obra, aparece 3 pessoas com um convite para ele, para distrair. O ataque veio quando o muro estava quase pronto, querido. Quanto mais perto do propósito, maior vai ser a tentativa de distração. O inimigo não se manifesta tanto no início dos nossos projetos, mas ele se manifesta no processo dos nossos projetos. Sabe por quê? Porque para começar, você começa com empolgação. E para começar qualquer coisa na vida, a gente precisa de empolgação. Agora, para continuar, a gente precisa de disciplina. Empolgação para começar, disciplina para poder continuar. Por quê? Porque os projetos muitas vezes demoram tempo. Você vai fazer uma faculdade 4 anos, 6 anos, 8 anos. Você tem que ter foco. Você veio aqui para essa terra, você vai ter que guardar o seu foco. Eu vim aqui para isso e eu vou conquistar em nome de Jesus. Nada vai tirar o meu foco. E às vezes o inimigo ele não se manifesta no início dos nossos projetos, mas certamente ele se manifesta no progresso, no processo dos nossos projetos, daquilo que queremos fazer. Então guarde o que eu estou dizendo, não estranhe distrações quando você está avançando dentro da vontade de Deus. Você está dentro da vontade de Deus. Foi Deus que te trouxe aqui para esse país. Foi Deus, não foi a Latam que te trouxe para cá, não. Não foi a American que te trouxe para cá, não. Quem te trouxe para cá foi Deus que te trouxe para cá. Não perca o foco daquilo que você acredita que Deus te trouxe para fazer aqui. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus não te trouxe aqui só para ganhar dinheiro, não, amados. Deus não te trouxe aqui porque se Deus quisesse te dar dinheiro, Ele não precisava te trazer para cá, não. Desde quando que Deus, para te abençoar financeiramente, Ele precisa te levar para um outro país? Deus pode te dar dinheiro em qualquer lugar do mundo. Deus te trouxe para cá porque Ele tem um projeto para a sua vida aqui nesse lugar. Você sabia que teve gente que encontrou Jesus aqui nesse país? Você não veio para cá para ganhar dinheiro, então você veio para cá para ter um encontro com Jesus aqui nessa terra. Tem gente que está aqui, que casou aqui nessa terra. Por quê? Porque lá no Brasil você ia ficar solteiro. Olha o que Deus fez com você, trouxe você para cá. E você casou aqui com essa pessoa que está aí perto de você. Tem gente que Deus salvou, que Deus libertou da depressão aqui nesse país. Tem gente que Deus curou aqui nesse país. Tem gente que Deus chamou para o ministério aqui nesse país. Por quê? Porque quando Deus tem um projeto para você, você não pode permitir que distrações e tirem o seu foco daquilo que Deus tem para a tua vida. Alguém tem que fazer um barulho de vitória aqui dentro, meu amado. Foco! Não perca o foco. Não se distraia. Por quê? Porque sempre o inimigo vai mandar alguém. Diga para quem está perto de você, cuidado com Sambalate. Diga aí para ele. Cuidado com Tobias. Cuidado com Gesem. Óbvio, se tem alguém que tem esses nomes aqui, não se preocupe. Não é você, é o da história. Se tem algum Tobias aqui. Eu tenho Tobias na minha família.
né? Eu sou da família de nomes difíceis. Tá? Meu avô, por parte de mãe, chamava-se, né, que já faleceu, Pulquério Estulano de Oliveira. E o nome da minha avó, Simodócia de Paula. Tá? E o nome do meu avô, do outro avô, é Jaconias Eleotério de Oliveira. Se você quiser ideia de nome, me procura depois do culto, que eu te passo tudo isso. Aí, graças a Deus, é minha mãe iluminada do Senhor Jesus. Quando eu nasci, aleluia! Christian, nomão, gente, glória a Deus por isso. E o meu irmão Emerson, era por causa do Emerson Fittipaldi e do Christian Fittipaldi. Aí minha mãe falou, esse aí tá bom. Mas isso que eu estou dizendo para você, que o inimigo sempre vai surgir, vai aparecer, quando você estiver avançando no seu propósito. Você começou a realizar algo para Deus na igreja. Quantos projetos, irmãos, quantos muros inacabados tem na nossa vida? Deus não nos chamou para projetos inacabados. Eu ouvi 2 aleluias. Vou dizer, Deus não nos chamou, Márcio, para projetos inacabados. Aquilo que Deus começa, Ele termina. Deus começou a obra da criação, Moisés, e foi até o final e descansou no último dia, porque Ele não parou. Porque Deus não é Deus de projetos inacabados. Eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida aqui. Não vai ter muro inacabado na tua casa, na tua vida, na tua família, porque Deus tem um projeto para você. Não é só começar, é cuidado com as distrações. A pessoa começa um projeto, começa uma faculdade, abre lá a inscrição na academia, e está pagando a academia até hoje. E está cobrando o personal, falando, não estou emagrecendo não, corre mais aí, falando para o personal, mandando o personal treinar mais. Começamos faculdade, não terminamos. Começamos projeto de saúde física, não terminamos. Começamos algo na igreja, não terminamos. Que isso, querido? Foco naquilo que Deus te chamou. Foco na sua família, foco no projeto que Deus tem para você. Segundo lugar que eu aprendo com Neemias é que nem todo convite é uma oportunidade. Diga comigo, nem todo convite. Melhor isso aí, nem todo convite é uma oportunidade. Meu irmão, não é todo convite que vem de Deus não, querido. A gente precisa selecionar até aquilo que a gente atende. Olha no versículo de número 2. O convite foi esse: vem e congreguemos-nos nas aldeias, no vale de Ono. Sabe qual que era o convite para eles? O convite era, vamos para lá para a gente se reunir, vai ser bênção, vai ser legal. Não, era um convite a ser rejeitado. Guarde o que eu estou dizendo aqui para você. Se você tem um projeto de Deus para a sua vida, guarde o que eu estou dizendo. Você vai precisar aprender a dizer não para alguns convites. Pergunta para alguém que está do seu lado, você sabe dizer não? Pergunta aí para alguém. Fala não, não posso, não posso. Tem convites que querem nos tirar o foco. Tem convites que querem nos afastar do projeto, do propósito que Deus tem para a gente, querido. O convite parecia amigável. Eu pergunto e os irmãos me respondem. O que é que tem de mal nesse convite aqui? Vamos congregar, vamos nos ajuntar. Vamos fazer uma festa, vamos estar junto. Não. Por quê? Porque eu estou numa obra. Eu estou focado em alguma coisa. E eu não vou perder o meu foco. Eu não posso aceitar esse convite. 2026 vai ser um ano de realizações. 8 pessoas acreditam. 2026 vai ser um ano de realizações. Mas guarda o que eu estou dizendo para você. Você vai ter que dizer não para alguns convites. Pode se preparar. Sabe, querido, se o diabo vê que você está concluindo alguma coisa e está trabalhando num projeto para a glória de Deus, se ele não consegue te desviar da presença de Deus, ele te faz um convite para você fazer uma coisa que parece inofensivo. Cuidado com convites que parecem amigáveis, mas tinha uma intenção maligna. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu não sei se eu posso falar o que eu estou querendo falar aqui. Não sei se eu posso, mas eu vou falar assim mesmo. Nem todo, abre aspas, vamos conversar, fecha aspas, vem de Deus. Nem todo, vamos conversar, vem de Deus. Tem coisas que você vai ter que aprender a dizer não. Tem lugares que não te cabe mais. Tem mesas que não te cabem mais. Tem ambientes que não te cabem mais. Tem conversas que não te cabem mais. Por quê? Porque é tudo enviado do inimigo para distrair você na construção daquilo que Deus projetou para a sua vida.
Guarde isso, distrações muitas vezes vêm disfarçadas de boas intenções. Ah, mas é tão sincero, é tão bom. Mas querido, Deus não está ali. Olha, não foque em nada que não seja o projeto que Deus tem para a tua vida. Qual que é o projeto que Deus tem para a minha vida, pastor? Deus tem um projeto familiar para você. Não perca o foco da sua casa, não perca o foco na sua família, não perca o foco na criação dos seus filhos. Foco, irmão. Vamos para a igreja, mulher. Vamos para a igreja, homem. Domingo, dia do Senhor, vamos congregar. Vamos levar os nossos filhos para a igreja. Como é que está o nosso trabalho? Vamos melhorar. Vamos servir melhor a Deus. Vamos ser um melhor funcionário. Vamos buscar mais a presença de Deus. Isso são coisas que fazem parte do projeto que Deus tem para a tua vida. E se o inimigo vê que você está focado nisso, ele vai enviar uma distração. Guarde o que eu estou dizendo aqui para você. Discernimento espiritual é essencial para não trocar propósito por conversa. Discernimento espiritual. Não troque o seu propósito por uma conversa. Terceira coisa que eu aprendo com Neemias: descer do muro é perder o foco da missão. Olha o verso número 3 que nós lemos. Estou fazendo uma grande obra que não poderei descer. Diga para alguém que está do seu lado, fala, eu não posso descer. Diga aí para alguém, não vou descer. Por quê? Porque Neemias, preste atenção nisso aqui, Neemias chamou aquilo que ele estava fazendo de grande obra. Ou seja, ele colocou valor naquilo que ele estava fazendo. Sabe, queridos, o que você está fazendo pode não ter valor para ninguém, mas para Deus e para você tem valor. E se você não chamar de grande o que Deus está fazendo na sua vida, quem vai chamar? Quem vai chamar de grande? Eu digo para vocês aqui, Deus está fazendo algo grande no meio da nossa igreja. Deus está fazendo algo grande no meio da nossa igreja. E eu vou dizer para você, é uma grande obra que Deus está fazendo. E eu vou dizer para você mais ainda, Deus vai fazer grandes coisas na vida de famílias aqui da nossa igreja. Vem um tempo de resposta favorável, de milagres que vão acontecer, de documentos que serão aprovados, de leis que serão transformadas, de milagres que Deus, de cura divina, de libertação, de poder, de salvação, em nome de Jesus. É uma grande obra. Diga para o seu vizinho aí, fala para o vizinho, pode falar para ele. Mesmo se ele não gostar, fala assim, nunca chame de pequeno aquilo que Deus está chamando de grande. Nunca fale para baixo do que você tem, do que você é e do que você está fazendo. Diga que o que você está fazendo é grande. Pastor, mas eu sou house cleaner. É grande. O que você está fazendo é grande. Olha como é que você está cuidando da sua família. Olha você vencendo, você sendo uma rainha, uma mulher de Deus. Nunca diga, pastor, eu só sou um driver. Não. Você é um motorista das carruagens de fogo. Nunca menospreze a sua profissão, nunca menospreze quem você é, nem de brincadeira. Estou pregando para alguém aqui ou não? Nunca chame de pequeno, que Deus está chamando de grande. Quando eu cheguei aqui em 93, eu trabalhei como dishwasher. Aí eu ligava para minha mãe naquela época, não tinha telefone celular. A gente tinha que ligar do telefone fixo. E a conta vinha. Cansei de pagar 300, 400 dólares, 500 dólares de conta para falar 20 minutos com minha mãe. Era dose naquela época. Aí depois apareceu o cartãozinho de ligar. Salvou a nossa vida. Aí você comprava um cartão de 10 dólares. Para falar, sei lá, 20 minutos. Nunca dava os 20 minutos, sempre caía antes. Não era assim? Era ou não era? O pessoal da antiga aqui, que está me assistindo aqui, sabe do que eu estou falando. E você também está velho, porque eu também estou. E se você chegou nessa época aqui, você está velho. Aí depois trouxeram aquele cartãozinho, comprava um cartãozinho, não dava aquele negócio, nunca vencia. Aí eu trabalhava de short, eu ligava para minha mãe, minha mãe perguntava, e aí meu filho, trabalhando com o que? Mãe, eu sou operador de máquinas. E era uma máquina de dishwasher, era uma máquina mesmo. Uma máquina que sopra um vapor na sua cara. Cansei de ir para casa trabalhando dobrado, lavando panela. Tinha uma panela que era tão grande que eu tinha que entrar dentro da panela para poder lavar a panela. Pastor Val é dono de restaurante, sabe que tem umas panelas que são abençoadas. Esconde o dishwasher lá dentro. Às vezes eu chegava em casa, irmãos, eu tinha que enfaixar a mão para dormir.
porque você enfia os pratos dentro, os garfos dentro, eles saem, mas que saem pegando fogo, quente, e aí mão na água fria, mão no prato quente, a mão ficava toda trincada, às vezes para dormir eu tinha que enfaixar a mão, mas eu falei, eu vou vencer aqui nesse lugar. Aí o pessoal da Dicha que trabalhava lá comigo falava assim, ô Cristian, você está trabalhando muito rápido, não deixa a Dicha limpa, se você deixar a Dicha limpa, eles vão te chamar para sair lá atrás, lavar chão, arrumar mercadoria. Eu falava, não, eu não vou ficar aqui enrolando não, para parecer que tem muito serviço para fazer não. E eu meti o pau, deixar minha Dicha, ficava limpinha. Aí de verdade o chefe chegava para mim, vai lá para trás, lá que eu tenho uns negócios para você fazer lá, que você está muito à toa aí. Mas foi no dia em que faltou um cozinheiro, na área da salada, que fazia, era responsável pelo arroz, pela salada, pelos desserts, e fazia assar batata. Quando faltou esse cara, o chefe falou assim, vem aqui que eu vou te ensinar a trabalhar na cozinha. Vini, o nome dele. Entrei para lá, eu dava um pau lá na Dicha, deixava limpinho e pulava para dentro da cozinha para aprender a cozinhar. Aprendi a cozinhar, ele falou comigo, a partir de hoje você não trabalha mais na Dicha, vem para cá. E o pessoal que ficava enrolando na Dicha, continuou na Dicha. E eu fui promovido, subi um pouquinho, daí a pouco fui para o grill, daí a pouco fui para o forno, daí a pouco eu era chefe lá no restaurante. Sabe por quê, querido? Mantenha o foco e não chame de pequeno aquilo que Deus está chamando de grande na tua vida. A Bíblia diz que nós não devemos menosprezar o dia das coisas pequenas. Sabe por quê, querido? Por trás de uma nuvem do tamanho da mão de um homem, Deus está escondendo uma tempestade, uma grande chuva. Eu quero dizer para você, seu começo pode estar sendo pequeno aqui nesse país, mas se prepara, vai chegar o tempo das coisas grandes para você. Alguém tem que fazer um barulho de vitória aí, meu irmão. Quarta lição que eu aprendo: a insistência da distração vai exigir de nós firmeza espiritual. O que está dizendo no verso de número 4, irmão? Eu coloquei o texto aqui para você. Olha o que a Bíblia diz: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu lhes dei o quê? A mesma resposta. Vamos! Não. Sabe por quê? O diabo é insistente. Se ele não conseguir te distrair da primeira, ele não vai desistir. Se ele fizer uma investida contra você para te derrubar, se ele fizer uma investida contra você para poder fazer com que você pare esse projeto, ele vai continuar insistindo, esperando o quê? Um momento de fraqueza seu. Muito cuidado. Eu quero liberar uma palavra aqui. Levanta a mão aí para receber. Alguém vai receber essa palavra aqui em nome de Jesus. Levanta aí. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida firmeza espiritual. Para toda vez que o inimigo se levantar contra você, você vai estar preparado para dizer não e vencer em nome de Jesus. Firmeza. O diabo não desiste. Diga para alguém que está perto de você aí, ele não desiste. Diga aí para alguém. E um texto que prova isso. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Jejuando 40 dias e 40 noites? O diabo chegou e tentou. Todas as tentativas do diabo. O que Jesus disse? Não. Se prostra? Não. Transforme pedra? Não. Suba aqui no pináculo do templo e pule, porque está escrito ao teu respeito que o Senhor dará ordens aos teus anjos, dará ordem aos anjos ao seu respeito para que você não sofra nenhum mal. Não. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que no final, Lucas capítulo 4 e o verso número 13, a Bíblia diz assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um pouco de tempo. Você está achando que quando Jesus venceu o diabo no deserto, o diabo foi embora e nunca mais voltou no ministério de Jesus? Não. Ele, perdi. Tá bom, eu saio. Mas daqui a pouco eu volto a tentar de novo. Firmeza espiritual, querido. Constância é a palavra. Constância é proteção contra a insistência do inimigo. É você insistindo, sendo persistente naquilo que você está projetando, é que você vai vencer as distrações. Firma os teus pés. Por quê? Porque o diabo ele quer de toda maneira nos distrair, mas há poder no nome de Jesus para te manter de pé, para me manter de pé em nome de Jesus. Levanta a tua mão aí, dá um brado de glória a Deus aí, dá um grito aí, meu irmão, eu não vou me distrair. Quinto lugar, a distração pode vir através de mentiras e acusações. Olha, irmão, a distração pode vir através de mentiras e acusações. Qual é a mentira que eles tentaram? Viram que Neemias estava firme no seu propósito? Vamos mentir contra ele.
Vamos falar uma mentira contra ele. Vamos fazer uma calúnia contra ele. Anda se dizendo entre as nações que tu, Neemias, queres fazer-te rei. Inventaram uma mentira só para tentar intimidar Neemias, dizendo assim: ô Neemias, tem uma conversa aí no meio do povo aí de que você está querendo se fazer rei. Ele era copeiro do rei. Ele não queria ser rei. Ele estava lá para reconstruir os muros da cidade. Mas inventaram uma mentira contra ele. Calúnias e mentiras são levantadas muitas vezes para nos distrair do nosso propósito. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Cuidado com a fofoca. Cuidado com a calúnia. Cuidado com as falsas narrativas. Porque isso gera desgaste emocional. Você fica dando muito ouvido ao que estão falando contra você. Tem gente que fica no Facebook procurando comentário negativo. Fica querendo saber o que está falando. Sabe, querido, quando inventam alguma coisa ao seu respeito, quando mentem ao seu respeito, na verdade estão querendo tirar o teu foco. É isso que eles estão querendo. Estão querendo tirar o teu foco. Teve um tempo atrás, que veio uma pessoa para mim, aqui num culto aqui. Não vou dizer quem, porque veio aqui, eu nem sei quem é. Nós estávamos num culto aqui. A pessoa na hora do louvor... Não, antes de começar o culto um pouquinho. A pessoa veio aqui na frente. Eu estou com uma palavra de Deus para te entregar. Aí eu falei, ok, pode entregar. Deus manda te dizer que você vai sair debaixo dessa autoridade espiritual que você está e que você vai ter o seu próprio ministério. Eu olhei e falei, o que você está me dizendo não é de Deus. Porque Deus nunca me colocaria numa situação que eu traísse o meu líder. Nunca. Falei na lata, já logo. Não era de Deus. Não era de Deus. Sabe, querido, às vezes falam coisas a seu respeito, fazem comentários a seu respeito, tudo isso para tirar o foco daquilo que você está fazendo. O que eu faço então, pastor? Não pare a obra para ficar se defendendo de acusação e de mentira e de fofoca de ninguém. Você e Deus sabem o que Deus tem para a sua vida. Não perca o seu foco. Ah, pastor, estão falando mal de mim, deixa falar mal. Mas Deus tem para fazer por você do que qualquer pessoa possa fazer contra você. E outra coisa, meu irmão, se estão mentindo ao teu respeito, não vai acontecer o que as pessoas estão dizendo. Você não está debaixo da palavra de homem, você está debaixo de uma palavra do céu, de Deus. Ou tem alguém comigo aqui nessa manhã? Eu estou liberando essa palavra para você. Você está aqui preocupado com o que estão falando lá no Brasil de você? Ah, pastor, estão falando de mim lá no Brasil. O que vai mudar na sua vida? Falar contra você, torcer contra você, não muda o projeto que Deus tem para você. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Então fala para alguém que está do seu lado, fala assim, não dá ideia não. Fala aí para alguém, dá ideia não. Continua a obra, continua o muro, continua a construção, continua no seu projeto, continua fazendo o que Deus te chamou para fazer, continua servindo, continua glorificando a Deus, continua vindo para a igreja. A hora da virada na sua vida vai chegar independente de qualquer pessoa, ou independente do que estão falando a teu respeito. Declare comigo, minha vida não é dirigida por palavra de homens. Minha vida é dirigida pelo Senhor, pelo projeto que Deus tem na minha vida. Quando nós estávamos começando esse trabalho, aí eu estava fazendo culto aqui no hotel. Tem muita gente aqui que fez culto lá no hotel comigo lá. Aí a gente postava foto, tinha problema postar foto, a gente postava foto. Aí tinha culto que tinha 15, 20 pessoas, né? E a gente postava. Aí teve uma pessoa, criou um Instagram fake e fez postagem da igreja que a gente pastoreava em São Paulo. Cultos com 2.000 pessoas. Aí botava lá, trocou isso por isso. E botava a foto daqui. Do culto assim, 20 pessoas, 15 pessoas, a gente começando. Aí Deus falou comigo, não se distraia.
Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. Deixa falar o que quiserem falar. Você está fazendo o que eu te mandei fazer. Você está debaixo de uma palavra minha. Vai chegar a hora da sua virada, vai chegar a hora do seu milagre. Em nome de Jesus, eu estou contando esse testemunho aqui para você, para dizer que você não pode se abalar quando as pessoas falarem alguma coisa a seu respeito. E tem gente aqui que está debaixo de ataque, de palavras negativas, inclusive de parentes seus. E Deus está dizendo para você, não são palavras falsas faladas contra você, não são palavras de mentira, de acusação, que estão denegrindo a sua imagem, que vão impedir o que Deus tem para você. Eu estou liberando uma palavra aqui, Adevec Boston. Vai chegar a hora da sua virada, vai chegar a hora! Não se distrai. Sexto lugar, o que é que eu aprendo com Neemias? O medo é uma poderosa ferramenta de distração. Neemias capítulo 6, o versículo de número 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos. Sabe qual que era o propósito dos inimigos da construção? Colocar medo. Muito cuidado para você não ser vencido pelo medo, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo aqui na América. Muito cuidado com isso. Medo pode paralisar. Medo paralisa, medo confunde, medo enfraquece. O inimigo queria que Neemias abandonasse a obra com medo. Sabe como é que Neemias respondeu a isso, amados? Orando, diga comigo, orando. A oração fortalece as mãos que o medo tenta enfraquecer. A oração fortalece as mãos que estão construindo, que estão fazendo o projeto avançar, fortalecem essas mãos diante do medo que tenta enfraquecer essas mãos. Abra sua mão assim, na posição de receber. Eu estou liberando uma palavra para a tua vida aqui. O medo não vai te parar. Eu estou liberando essa palavra aqui. O medo não vai te parar. E quanto mais o inimigo tentar colocar medo, mais corajosos nós seremos. Mais ousados em Deus nós seremos. Mais fé nós teremos num Deus que é todo poderoso. E eu estou liberando essa palavra aqui. Quem sabe você entrou aqui com medo. Pastor, eu não sei o que vai ser o ano de 2026. Deixa eu dizer para você o que vai ser o ano de 2026. Vai ser aquilo que o Deus que nós servimos tem para nós, porque Ele já está lá em 2026 nos esperando. 2026 não, você não precisa ter medo. Por quê? Porque Deus é que vai te fortalecer. Deus é que vai nos ajudar. Deus é que vai nos levantar. Deus é que vai manter as nossas mãos fortes naquilo que nós estamos fazendo. Ou tem alguém que pode celebrar esse Deus maravilhoso aí? Sétimo lugar, estou encerrando já. Guarde essa lição. Nem toda voz espiritual vem de Deus. Cuidado com vozes que parecem espirituais, ou que até têm uma certa espiritualidade, mas não vem de Deus. Sabe por quê? Neemias capítulo 6 e o verso número 12. E percebi que não era de Deus quem o enviara. Que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Foi um profeta comprado para liberar uma palavra para Neemias. Diga comigo, profeta comprado. Muito cuidado com profetas comprados. Muito cuidado com gente que só fala o que você quer ouvir. Aliás, todos nós precisamos ter na nossa vida gente que nos confronta com a verdade. E não somente pessoas que alisam o nosso ego. O convite de Tobias e Sambalate, que subornaram aquele profeta, era que Neemias parasse a obra e fosse para dentro do templo, se esconder e se proteger. Neemias falou, não, eu não vou entrar no templo. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para reconstruir esse muro. Um falso profeta tentou enganar Neemias. Que igreja, Adevec Boston, cuidado com falsos profetas. E usou uma linguagem espiritual para provocar Neemias. Porque assim, falsos profetas, eles se vestem de espiritualidade, mas por dentro são lobos. Distrações também podem vir e podem aparecer de forma religiosa, amados. Deus às vezes quer que a gente permaneça firme num determinado lugar, fazendo uma determinada coisa. Aí vem um profeta subornado, comprado, e nos tira daquele ambiente que Deus proporcionou para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual, para a nossa família. E com uma palavra, consegue distrair uma pessoa. Você precisa ter do seu lado homens de Deus, que orem por você e que te aconselhem. E que falem para você
O que você e eu também preciso. Gente para falar comigo. Falou, Christian, cuidado que isso aí é perigoso o que você está fazendo. Não faça isso não. Eu tenho gente sobre a minha vida que tem essa liberdade. Cuidado com essas distrações. Nem toda palavra espiritual carrega a direção de Deus. Diga comigo, nem toda palavra espiritual carrega a direção de Deus. Às vezes nós estamos sendo dirigidos por palavras que parecem ser espirituais, mas que não estão dirigindo a gente, não estão nos dirigindo ao centro da vontade de Deus. Eu vi gente casando errado por causa de profecia de casamento. Eis que te digo, tu vai casar é com ele. Aí a moça acreditou e foi e casou, o casamento não deu certo. Porque era o filho da profeta. Já vi gente tomar a decisão, mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de estado, sem uma direção de Deus. Cuidado com palavras religiosas que não trazem a direção de Deus para a sua vida. A palavra que você tem que dirigir a sua vida é essa aqui que está na minha mão. É essa que eu estou pregando aqui do altar para você. Essa é a palavra que tem que dirigir a sua vida. Davi tinha o hábito, tinha o costume de consultar a Deus em coisas simples. Davi até para coisas simples ele consultava ao Senhor. Senhor, eu vou ou não vou? Senhor, eu saio para a guerra ou não saio? Davi era guerreiro, tinha exército, ele tinha os valentes de Davi. Davi tinha os valentes dele, que matava 100 numa guerra. Davi era experiente na guerra, mas ele não saía para guerrear sem consultar a Deus. Ele podia dizer, eu já sei guerrear, o meu exército é o melhor, Deus está comigo, então eu vou. Não, ele consultava. Sabe, querido, a melhor coisa que a gente pode fazer antes de qualquer decisão que nós vamos tomar é entender a voz e a direção de Deus. E eu quero liberar essa palavra sobre a Devec Boston. 2026 é o ano da oração aqui nessa igreja. E nós não estamos esperando começar 2026 para orar, nós já começamos já a orar, oramos antes dos cultos, oramos de manhã, oramos de madrugada, estamos orando. Por quê? Na oração nós vamos encontrar o propósito de Deus, a direção de Deus. Eu quero liberar essa palavra aqui, não vai ter decisão errada na tua vida no ano 2026. Por quê? Porque você está regando a sua vida de oração, seu relacionamento com Deus, e você está buscando a palavra que vai dirigir a sua vida. Cuidado com as distrações e por fim, a última lição, o foco no propósito conduz à conclusão da obra. Quando você não se distrai, você conclui. E eu libero de novo essa palavra sobre você aqui, querido. Apesar de todas as distrações, nós vamos concluir esse projeto em nome de Jesus. Apesar de todas as distrações que o inimigo quer trazer para a gente, quer trazer na nossa vida, nós estamos pregando aqui sobre obras concluídas. E o foco de Neemias trouxe vitória, trouxe testemunho, trouxe glória para Deus, e o inimigo ficou envergonhado. Porque a Bíblia diz, no capítulo 6, o verso 15 e o verso de número 16, está sintetizado aqui. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias ele concluiu aquela obra. Quando a gente está focado no propósito, quando a gente está focado no projeto que Deus tem, a gente consegue ver a conclusão dos nossos projetos. E eu quero dizer para você aqui, sua vida não é um projeto inacabado. Ouvi 8 amém só, vou repetir. Sua vida não é um projeto inacabado. Eu estou pregando aqui para muros edificados, muros concluídos. Quem não desce diante de uma oferta de distração, quem não desce do propósito, vê a obra concluída. A maior ameaça do inimigo contra nós hoje não é um ataque direto, querido, mas é a distração. Neemias nos ensina a dizer não àquilo que tenta nos afastar do propósito. E não devemos trocar propósito por proposta. Porque o inimigo pode até trazer uma proposta, mas o propósito de Deus sempre vai ser maior. Levante a sua mão aí para eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Aliás, se tem alguém do seu lado, junta a sua mão com a mão dele, pega na mão da pessoa e declara para ele aí, fala assim: eu vejo obra concluída na tua vida. Eu vejo projetos concluídos na tua vida. Eu vejo projetos de Deus sendo realizados na tua vida. Olha, irmãos, eu estou pregando aqui e no mundo espiritual laços estão sendo cortados. Projetos do inimigo estão sendo desfeitos. Ofertas de Satanás estão caindo por terra. Gente vai se levantar aqui hoje com uma visão nova, fresca, acerca do futuro, acerca do ano que está chegando. Ninguém vai tirar você do projeto e do propósito que Deus tem para a tua vida. Eu vejo muros concluídos em nome de Jesus. E se tem mais alguém que vê, faz um barulho de vitória aí para a glória de Deus.
Não se distraia. Foco. Foco. Vou servir a Deus. Eu vim aqui nessa terra, sim, para realizar um sonho meu, mas eu não vou deixar de servir a Deus. Deus vai me sustentar aqui nessa terra. Irmãos, busque primeiro o reino de Deus, que Deus vai ajudar você a realizar os seus projetos aqui nessa terra. Não coloque o dinheiro na frente. Não se distraia com grandes somas. Não se distraia com grande salário, porque está sempre uma nova oportunidade aparecendo. Sempre tem $1 a mais. Sempre tem $2 a mais. Muito cuidado com as distrações, no cuidado com a sua família. Às vezes dedicamos muito tempo no trabalho, pouco tempo na criação dos nossos filhos. E às vezes é melhor você ganhar um pouquinho menos e ter um casamento saudável e filhos que servem a Deus, do que ter uma conta recheada e perder as coisas mais importantes da sua vida. Não se distraia com dinheiro. Não se distraia focando em coisas que não vão produzir glórias para Deus, testemunhos para Deus. Foque naquilo que Deus tem para a sua vida. Uma das coisas que Deus vai fazer com você aqui é te usar aqui nessa nação, como um instrumento nas mãos dEle, para a glória dEle, para você levar pessoas para Cristo, para você ganhar vidas para Cristo, para você viver coisas sobrenaturais de Deus na sua vida. E sim, buscando o reino de Deus, com foco no reino de Deus, a Bíblia diz: as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Fique de pé no seu lugar e vamos orar em nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você pode dar um aplauso para Jesus aí?